Ei, gente, bom dia! Tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam bem. Eu estou ótima, graças a Deus. Então, estamos no capítulo 9 do livro de Lucas. Glória a Deus, que bênção, né? Daqui a pouco a gente acaba o livro de Lucas. Então, gente, hoje o capítulo é um pouco grande. Vamos orar? Então, vamos. Senhor, obrigado por estarmos aqui, Senhor, mais um dia, Senhor. Este é o dia que o Senhor fez e por isso somos agradecidos a Ti, Senhor, por termos levantado mais uma manhã, Senhor, para glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor. Nos ajuda, Deus, a todos os dias priorizar estar contigo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos dando entendimento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abre a nossa mente, traz a nós revelações. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude também a guardar em nosso coração e a praticar, Senhor, tudo que estamos aprendendo, Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então, vamos começar? Vamos lá, porque o capítulo é grande. Versículo 9 do capítulo 9 do livro de Lucas, versículo 1. Jesus envia os 12. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os tipos de demônio e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os reconhecerem, sacudam a poeira dos seus pés. Sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Então, eles saíram e foram pelos povoados pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Versículo 10. A primeira multiplicação dos pães. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinha feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaída. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que procuravam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrarem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que se servissem ao povo, todos se servissem. Peraí, calma. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo.
Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Versículo 18. Certa vez, Jesus estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Versículo 28. A transfiguração. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Versículo 37. A cura de um menino endemoniado. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que des atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito o domina. De repente, ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quando nunca o abandono... Vou ler de novo esse pedaço, gente. Um espírito o domina. De repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo.
Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra, com convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: Ouçam atentamente o que vou lhes dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens, mas eles não entendiam o que isso significava. Era-lhes encoberto para que não o entendessem. E tinham receio de perguntar-lhe a respeito dessa palavra. Versículo 46. Quem será o maior? Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus conhecia os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé. Ao seu lado. Então lhes disse: Quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Disse João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Versículo 51. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-las. E foram para o outro lado do povoado. Versículo 57. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus disse: Deixe os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Essa é forte, hein? Só palavras bem fortes desse capítulo, né, gente? Olha aqui. A gente acabou já o capítulo, tá? Capítulo 9 de Lucas. Olha aqui, eu fiquei assim impactada a primeira vez que eu li isso aqui, ó. Respondeu Jesus: Ô geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o filho. Aqui outra parte bem forte. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. É diariamente, gente, é diariamente, a palavra está dizendo.
tome a sua cruz diariamente e siga-me. É diariamente, todo dia, todos os dias, negar a nós mesmos para fazer a vontade de Deus. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. Olha aqui a outra parte, assim, bem forte aqui, olha, desse capítulo. E outro disse, siga-me, mas o homem respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Como assim? Jesus disse, os mortos sepultem os seus mortos. Uma pessoa que não nasceu de novo, que não fez essa conversão, né, para Jesus, não decidiu realmente viver Cristo, ela é morta. Ela não é uma pessoa viva. Só o corpo físico dela é vivo. Mas espiritualmente é uma pessoa morta. Por isso que Jesus diz isso aqui, deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Às vezes a pessoa, ela tá aparentemente viva, mas espiritualmente ela está morta. Porque quem não tem uma nova vida em Cristo está morto. Então, assim, é preciso nascer de novo, né? A gente não já leu isso aqui também? É preciso nascer de novo para uma nova vida, uma vida em Cristo. Fora de Cristo não há vida. Nossa, muito forte esse capítulo, né, gente? Que o Senhor nos ajude a meditar aqui, ó, em cada palavra dessa, sabe? Em cada palavra. Pra gente refletir mesmo, até aqui nessa postura aqui de Jesus, o jeito que Jesus falou. Às vezes as pessoas acham que Deus vai falar sempre mansamente, né? Olha como Jesus falou, ô geração incrédula e perversa. Tá vendo? Então, assim, nem sempre, às vezes para acordar alguém, para alguém assim, sacudir, vamos dizer assim, uma pessoa, é necessário você usar palavras fortes, né? Às vezes o confronto é muito difícil, mas as pessoas, e as pessoas acham que quando você confronta alguém, você não ama. Pelo contrário, porque você ama, você quer que aquela pessoa cresça, que aquela pessoa evolua. E às vezes para alguém evoluir, você tem que ser firme, forte no que você vai falar com ela. Eu não tô falando pra gente destratar ninguém, gente. Eu tô falando pra ser firme, pra acordar as pessoas, de vez em quando é necessário. E isso também é prova de amor. Amém? Então fiquem com Deus. Que a gente não seja aquelas pessoas dodói que se doam, que se doem por tudo. Amém? Que o Senhor nos ajude a receber as palavras quando realmente forem deles, palavras de exortação, que a gente receba bem isso no nosso coração e receba com amor, porque principalmente se for um líder espiritual que estiver falando com você, assim, 99% de chance que ele esteja falando realmente porque ele te ama. É lógico que tem líderes que só Jesus na causa, né, gente? Mas eu não tô falando desses casos. Eu tô falando de verdadeiro homem ou mulher de Deus que te lidera. Essa pessoa realmente, ela quer o seu melhor, ela quer que você cresça. Então, por vezes ela vai te confrontar, ela vai usar alguma palavra dura. Então, receba com amor. Amém? Não seja aquela pessoa dodói, não, que ninguém pode falar nada. Olha aqui como que Jesus falava, gente. Ô geração incrédula e perversa. Meu Deus. Aqui, até quando terei que suportá-los? Ou seja, evoluam. Amém? Às vezes a gente precisa de uma palavra dura. Mas receba com amor, porque muitas vezes, se for um líder espiritual verdadeiramente com a vida no altar, ele tá te falando aquela palavra dura por amor, porque também não é fácil exortar uma pessoa, não é fácil.
Então, assim, receba com amor, porque ele está lançando sobre você, mesmo que uma palavra dura, ele está lançando sobre você uma palavra de amor. Amém? Então, um beijão. Reflitam aí nesse livro que é tremendo, nesse capítulo, né? Do livro também, né? Mas eu tô falando especificamente do capítulo. Reflitam bastante esse capítulo, tá bom? E fiquem com Deus até amanhã e passe o dia aí coladinhos no Rei. Jesus está voltando. Beijão.